Um bom dia para todos nós. Bom dia. Roguemos ao Divino Senhor Jesus, aos espíritos benfeitores dessa casa de oração e de trabalhos, que nos possam trazer o entendimento e o conforto espiritual necessário nesta manhã. A palavra é a manifestação verbal ou escrita do pensamento. É instrumento valioso, instrumento esse que nos foi concedido por Deus, para que possamos nos intercambiar no mundo em que vivemos. Mas o homem nem sempre utiliza a palavra devidamente, convertendo-a não poucas vezes em lâmina da maledicência, em estilete da impiedade e em faca afiada, usada nas torpes paixões. O verbo bem utilizado é força sagrada, que esclarece e edifica. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva que envolve o homem tanto para o mal quanto para o bem. Mas nós não podemos, de forma alguma, desprezar as possibilidades do verbo, principalmente se a mensagem do Mestre Divino já esteja brilhando em nós. Jesus precisa crescer nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nos nossos atos. Isso no convívio com todos aqueles que nos cercam. Através da palavra, nós lançamos nossas ideias, nossos comentários aos outros, a feição de sementes que são transportadas para longe da árvore que as produzem. O poder verbalista, vindo do coração dos maus, dos perversos, dos inconscientes, incitam aos grandes crimes, às injustiças, embora, cedo ou tarde, os autores do verbo que destrói venham colher os frutos amargos das atitudes a que deram impulso. Da mesma forma, aqueles que através da palavra salutar, da palavra construtiva, semeia alegria, harmonia, a edificação, também verão surgir os frutos do seu trabalho. É imprescindível vigiarmos a boca, já que o verbo cria, modifica, renova, destrói, influencia. Todos somos influenciados pela palavra.
nesse momento, eu estou aqui, utilizando a minha palavra para influenciar vocês a buscar, a estudar os princípios da doutrina espírita, a buscar as lições valiosas do Evangelho do Cristo. E eu espero conseguir isso. Ao mesmo tempo, eu também me influencio. Através da minha palavra, essa que eu estou dirigindo a vocês, eu também estou sendo influenciada a também vivenciar, procurar a palavra de Jesus, procurar os postulados da doutrina espírita, para que eu possa me melhorar moralmente, espiritualmente. Como nos ensina o Mestre Divino, a palavra procede do coração. E por isso mesmo contamina o homem. A palavra de Jesus foi a canção sublime que embalou a humanidade. E até hoje, ela permanece como apoio, como segurança das vidas que se entregam a Ele. Foi através de sua palavra que nós recebemos a doutrina do amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraternal. Sua palavra é uma proposta fácil de amor a ser aplicada. Com poder transformador, as palavras do Cristo tocaram as fibras das almas de Maria Madalena, de Zaqueu, de Paulo de Tarso e de tantos outros. Repetidas e guardadas nas mentes e corações, como se fossem sinfonia, as palavras do Mestre Divino harmonizavam as criaturas. Sua palavra era semente. Ele, o semeador. E a semente era a luz. Jesus sabia que a semente de suas palavras só aconteceria a germinação nos séculos vindouros. E foi por isso que ele semeava e continua ainda semeando, regando com amor. A música de sua voz jamais silenciaria na terra. Abrindo a boca e estendendo os braços, ele cantou a música sublime das bem-aventuranças, conclamando a todos a virem em sua direção, que ele os agasalharia em seu seio generoso. Sua voz se ergueu como um poema de consolo, dirigido aos desesperados e aos aflitos. Ele prometeu o Consolador, que viria restaurar a sua palavra esquecida, dizer coisas novas e ficar para sempre junto aos seus discípulos e seguidores.
O Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Quanta dor, quanto sofrimento poderiam ser evitados no mundo se pensássemos na significação de cada palavra proferida. Dessa forma, poderíamos frustrar a maledicência, a tragédia. A semente de uma palavra menos feliz gera a infelicidade, matando muitas vezes sentimentos e ideias promissoras. A palavra descontrolada pela cólera é uma agressão. E a agressão jamais convence. Toda vez que através da palavra destacamos o mal, mesmo que façamos isso inconscientemente, nós estamos arrasando o bem. É o que nos ensina os bons espíritos. Temos que cuidar, meus queridos amigos, para que tudo que sintamos, falamos, pensamos e dirigirmos aos nossos irmãos em humanidade sirvam para edificar o bem. André Luiz nos diz que, muitas vezes, um problema que parece insolúvel necessita somente uma palavra calmante para ser resolvido. O verbo desregrado é pai da calúnia, do mexerico, da maledicência, da leviandade, da perturbação. A língua desvirtuada do bem destrói as sementeiras da felicidade e sabedoria, do amor e da paz. Mas já sabemos que a palavra pode ser instrumento de evolução. Por isso mesmo, é importante esclarecê-la, iluminá-la. O profeta Isaías usou a palavra para anunciar a vinda de Jesus ao mundo. Eis que uma virgem conceberá e gerará um filho, e ele se chamará Emanuel. Nos templos pagãos dos gregos, romanos, caldeus, persas, egípcios, e também nos santuários, a palavra foi utilizada para anunciar a vinda de Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus nos diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus não passarão, porque são verdadeiras em todos os tempos. O que não passará é o sentido verdadeiro de suas palavras. E o que passará é aquilo que os homens construíram sobre os falsos significados que deram
a estas mesmas palavras. Sendo a verdade uma só, não se pode encontrá-la em afirmações contrárias. Assim, a palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da lei, elevada sobre as ruínas antigas. Jesus, não obstante ser o governador da nossa orbe, nunca se prevaleceu de sua superioridade para humilhar, para ferir. Ele buscou o bem em todas as situações e em todas as criaturas. O mestre não perdeu tempo em reprovar, não se entregou a polêmicas inúteis. Serviu ele, sim, amando, ajudando, sempre, alicerçando seus ensinos pelo seu exemplo. Por essa razão, temos que seguir o nosso guia, o nosso Mestre Jesus, evitando utilizar a palavra em discussões inúteis, em agitações. Apesar das dificuldades morais do nosso planeta, dessa miséria moral que aí vemos, temos todos o dever de trabalhar pela melhoria do nosso mundo, tornando-o um lugar de mais paz, de mais harmonia. Estejamos certos que o mundo maior está a nos amparar, a nos guiar. E a luz não discute, não polemiza, não entra em querelas inúteis, não ofende. A luz respeita as consciências. A luz simplesmente resplandece. E ao resplandecer, atravessa todos os umbrais, todos os ambientes envoltos na escuridão. E faz isso consolando, amparando, apaziguando, fortalecendo e reerguendo. Esse, meus amigos, é o trabalho da luz. Há muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, havia um eloquente orador, brilhante para todos os que o ouviam. Ele realmente tinha a habilidade da palavra. E em suas conferências havia, assim, muita gente mesmo. E sempre na primeira fila sentava-se um senhor já idoso. E quando o orador terminava, ele o procurava, o congratulava pela excelente palestra e dizia a ele que as suas palavras estavam realmente modificando a sua vida. E o eloquente orador sempre contava em suas palestras com aquele fã que sentava-se na primeira fila. Até que certa vez
ele observou que ele não tinha estado ali. Tudo bem, talvez alguma coisa o tivesse impedido de participar. E durante 2 semanas seguintes, o fã número 1 daquele orador também não apareceu. E ele, preocupado, procurou saber o que havia ocorrido com ele. Até que falaram que ele havia desencarnado. Bem, 2 anos depois desse acontecido, o orador brilhante foi para o mundo espiritual. Chegando lá, ele foi atendido num hospital. E certo dia, ele estava junto com o seu mentor, recebendo orientações, quando surge uma visita, que não era nada menos do que o fã número 1 daquele orador. E ele, muito surpreso com a sua presença ali, e mais uma vez, o fã número 1 agradeceu a ele pelas palavras trazidas em suas palestras, dizendo que elas tinham realmente modificado para muito melhor a sua vida. O abraçou e saiu. Quando ele sai, o orador brilhante então pergunta ao seu mentor: mas sabe que uma coisa que realmente eu não entendi? Por que ele, que assistia a todas as minhas palestras, e eu, o orador, ele está com tanta luz, e eu, que era o palestrante, estou bastante apagado? E o mentor espiritual, com um sorriso nos lábios, respondeu para ele: o que aconteceu é que ele vivenciava todos os ensinamentos que eram trazidos pela sua palestra. Ele aplicava em si toda a mensagem trazida pelas suas palavras. Todos gostamos de boas palavras, porém, pouco de nós a transformamos em atos. É o que já dizia o pensador chinês Sun Tzu. A palavra, meus amigos, tem um poder que ainda estamos muito longe de aquilatar. As boas palavras diluem os conflitos, resolvem dificuldades, planos de paz e de guerra sofrem a força poderosa da palavra. Quantas guerras, quantos movimentos de paz não são decididos por um sim de uma palavra? Demóstenes tornou-se insigne orador e construtor dos conceitos lapidares dos tempos antigos. E ele conseguiu tudo isso superando a gagueira. Ele tinha essa dificuldade. Hitler hipnotizou multidões enceguecidas que se atiraram sobre as nações indefesas. Pelo discurso e pelos atos, ele infelicitou muitos países. Heróis e santos, utilizando o verbo, reformularam os alicerces da idiosincrasia ancestral,
ou seja, do comportamento peculiar do povo ancestral, colocando estes alicerces para uma era melhor. É muito importante que os modernos governantes do mundo lutem, se esforcem na diplomacia universal para trazerem a paz, visitando-se reciprocamente para a conversa. A palavra que lançamos ao nosso semelhante deve ser iluminada pelo Evangelho de Jesus. É verdade que há quem pronuncie palavras doces com lábios tisnados de fel. Há quem fale meigamente, mas contendo dentro de si o ódio, a ira. Mas devemos entender que esses que assim agem são enfermos em processo demorado de reajuste. E nós temos o dever de entender a fragilidade alheia, lembrando de nossas próprias fraquezas, que não são poucas. Jesus nos advertiu: seja o seu falar sim, sim, não, não. O que significa que não devemos, como se diz, estar em cima do muro. Devemos definir posições, assumir responsabilidades, pois somos todos responsáveis pela imagem que projetamos nas mentes alheias. Se incentivarmos o mal, este nos atingirá pela lei de causa e efeito. O mesmo ocorrerá quando divulgarmos o bem. Humberto de Campos, no seu livro Contos e Apólogos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, nos traz essa história também de um conferencista famoso, conferencista espírita. Esse conferencista estava em seu gabinete, dentro da sua casa, escrevendo sobre a arte de ajudar. E ele assim escrevia: o próximo, vindo de qualquer procedência, é nosso irmão, credor do nosso carinho. Depois, a ira em nós é chuva de veneno. A irritação é fermento de discórdia. A calma tonifica o espírito. E ali ele continuava escrevendo quando uma velha criada entrou no gabinete com uma xícara de chocolate quente. Só que sobre o líquido havia uma mosca morta. O conferencista, então, na arte de ajudar, nesse momento, como a gente diz, perdeu as estribeiras. Gritando para ela, disse: mas você pensa que eu vou aceitar essa desconsideração? Você pensa que eu devo tomar esse líquido com esse inseto dentro? E a pobre da senhora, com os olhos já em lágrimas, disse:
Me desculpe. É que meus olhos enfermos já não deixam enxergar bem. Mesmo assim, dizia ele, eu não necessito de empregados inúteis. Deu um murro sobre a mesa e ela, tremendo, saiu do quarto, apavorada, é claro. E ele continuava a reclamar e a gritar quando ouviu um estrondo. Um estrondo que parecia ser dentro da casa. Ele procura, abre a porta da rua e sai. E vê que um motorista de um caminhão havia batido no seu muro e derrubado. Aí sim, aí que o descontrole já foi total. Foi em cima do motorista e diz para ele: olha, você é um criminoso. Isso que você fez foi um crime. E você vai ter que pagar por tudo isso. Todo o prejuízo que eu tive agora, você vai ter que pagar. E eu vou chamar a polícia. E ele diz: me perdoe, senhor. É que eu estou muito agoniado. Eu estou realmente tonto por conta da doença do meu filhinho. O meu filhinho agoniza há dias. E o conferencista na arte de ajudar diz: isso é um problema seu. Eu não tenho nada com isso. E vou agora mesmo chamar a polícia. E fez. A polícia veio. Enquanto a polícia estava resolvendo com o motorista e ele, umas crianças viram o muro caído e entraram para ver. Claro que entrando, machucaram o jardim, um pouco do jardim do conferencista na arte de ajudar. E ele, quando viu as crianças, foi em cima das crianças. Seus moleques, como ousam não destruir mais? Saiam já daqui. E os meninos se retiraram. Feito lá todos os ajustes com a polícia, o conferencista na arte de ajudar volta para o seu gabinete. E quando ele ali chega, ele vê, assim, em primeira mão, lá no seu birô, uma frase que dizia assim: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. E foi aí, nesse momento, que ele se deu conta que é muito fácil ensinar com as palavras e difícil mesmo é instruir com o exemplo. E assim, envergonhado, ele passou a refletir sobre todo o seu descontrole e irritação. É muito importante, meus queridos, manter-nos em guarda contra o assédio insistente e destruidor da palavra. Vigiemos o que falamos. Evitemos comentários maldosos, o julgamento precipitado, as expressões chulas, as comparações grotescas, as palavras vulgares. Vejam quanto usamos nossas palavras para denegrir. Usamos nossas palavras para julgar. E por que não a utilizarmos para confortar, para edificar, para estimular aqueles que fazem parte de nossa vida? O clima emocional e psíquico com o qual nos envolvemos é fruto do que pensamos e do que falamos. Portanto, cultivemos o verbo elegante.
a palavra de consolo, os temas edificantes, para que nossa boca não seja quem nos condena, para que não sejamos escravos das nossas palavras. Todos estamos trabalhando para renovar o nosso interior. Comecemos pelas palavras que lançamos aos outros, pelas palavras que saem de nossas bocas. Já sabemos que o verbo pode modificar as estruturas morais, partindo da prática da tolerância, da indulgência, da solidariedade, do amor. Falemos o bem, escrevamos o bem. E façamos isso com palavras simples, palavras que brotem, que saiam do nosso coração. Devemos também expressar a nossa gratidão em palavras, fazendo com que os outros saibam o quanto eles são importantes em nossas vidas. Procuremos dizer àqueles que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que nos cercam, o quanto eles são importantes em nossa vida. Porque cada um daqueles que estão junto a nós tem uma função dentro de nossa vida. E essa função é nos trazer a melhoria espiritual, a melhoria moral. Mesmo aqueles, vocês podem até perguntar, mas até aqueles, não, que tornam nossa vida impossível, esses sim, mais do que qualquer outros. E por quê? Porque estão nos ensinando a ser pacientes, a ser indulgentes, nos estão ensinando a perdoar, nos estão ensinando a amar. É importante que no final de cada dia possamos interrogar a nossa consciência. Será que hoje eu usei a palavra como Jesus usou a dele? Percorreu o Mestre Divino aldeias e cidades à margem do mar, falando sempre no reino de Deus e como devemos fazer para alcançá-lo. E a partir dali, os destinos de todos quanto lhes escutaram a voz foi modificado. A melodia de sua voz enunciara as prodigiosas lições de esperança e de paz, em vibração doce, vibração essa que penetrava o âmago de todos aqueles que o ouviam. Seus sermões, repletos de beleza, usando imagens singelas, sensibilizavam a todos. Comungando com todos no caminho da vida, a pleno chão, caminhando sempre. Jesus abraçava os leprosos e delinquentes, avarentos e rixosos, homens e mulheres
desventurados. Com a aproximação do Natal, nos vem a lembrança de que a estrela gloriosa que assinalava a chegada de Jesus não brilhou nos templos faustosos e nem nas residências de relevo. A estrela brilhou, sim, na manjedoura simples, oferecendo ao divino menino conforto e guarida. O divino Senhor começou o seu apostolado de bênçãos eternas, numa manjedoura humilde. O Evangelho, o livro do amor, iniciou a sua primeira página numa estrebaria singela. E a natureza foi palco da batalha contra as trevas. Embora as nações modernas continue estendendo o seu poder, o Mestre Divino conquista, palmo a palmo, os espíritos do mundo. Portanto, unamos os nossos corações no trabalho da edificação da fé, nos serviços da esperança, nos valores da caridade. Nos esforcemos, meus queridos amigos, para que nesse Natal e também depois, a glória do Senhor Divino brilhe no nosso mundo. E que a luz se faça na consciência de todos os homens. Um Feliz Natal para todos de nós. E que saibamos usar a nossa palavra no bem e para o bem. E que assim seja. Obrigada a todos pela atenção.